sou Regina Proença, coordenadora do Coletivo Cultural Fora da Caixa, e nós estamos aqui hoje com a nossa convidada, Regina Fonseca, para uma conversa fora da caixa, onde ela vai contar um pouquinho sobre a trajetória dela, como artista, como coreógrafa, bailarina e atriz, e vai falar um pouquinho também do último projeto dela, que foi a apresentação do monólogo após Auschwitz, e a gente vai ficar sabendo um pouco mais sobre não só a vida dela, a trajetória dela, mas sobre a memória desse momento histórico tão importante que foi resgatado nesse monólogo. Obrigada, Regina. Para mim, eu que agradeço, para mim é uma alegria. As Reginas de sobrenomes parecidos ainda, né? Proença e Fonseca. E nós não vamos revelar quantos anos a gente se conhece, porque isso está segredo. Esse não é o foco. Não é o foco, mas a gente é amiga já há muitos anos. Eu tentei fazer as contas, não consegui chegar num início preciso. A gente faz um nome, entendeu? Mas fiquei feliz de pensar que depois de tanto tempo a gente está aqui junto e resistindo firme. Sim, né? Bravamente. Então, Regina, conta pra gente um pouquinho como que você teve essa trajetória, sempre ligada a balé, à arte, à cultura, né? Na cidade de Sorocaba, mas não só em Sorocaba. Como que é essa vivência, né, dentro desse mundo? Sim, bem, o interesse por artes é desde criança, né? E bem novinha, já cantava, era cantora das bandas, dos conjuntos, né? Que os irmãos tocavam ali, sua guitarra, e eu já cantava, dançava, sempre ligada às artes, desde menina mesmo. Depois fui estudar no Conservatório Musical, estudei por 7 anos no Conservatório Musical, e depois disso é que eu comecei na dança, já na pré-adolescência. Comecei com dança, segui, nunca parei, vim a me tornar professora, depois participei de diversos grupos, montei o meu próprio espaço, que já completou 30 anos. E na época que eu tinha um grupo de danças que eu coordenava no SESI de Sorocaba, eu acabei coreografando para grupos de teatro, comecei a me interessar também, é tudo arte cênica, uma coisa completa a outra, comecei a me interessar também por artes cênicas, em workshops, oficinas, até que montei um grupo com o ator e diretor Everton de Castro. Foi ele que me incentivou a me profissionalizar como atriz. A partir daí nós fizemos 2 anos de projeto Escola Vai ao Teatro, para alunos da rede municipal, estadual, com Dom Casmurro, Nossa Cidade, esse tipo de trabalho. Depois eu fiquei um tempo fora, então essa parte com o teatro ficou um pouco parada. Aí depois que eu voltei, eu me envolvi de novo com o teatro, fui para São Paulo, comecei a me envolver em oficinas também, fazer trabalhos de curta-metragem, até que fiquei muito tempo com o Grupo Tapa, que é um grupo de estudos para atores profissionais. E a partir dali eu conheci uma técnica muito especial, que eu acho que a gente vai falar mais para frente, que tem a ver com esse trabalho que eu desenvolvo hoje. E aí, assim, para contextualizar um pouco, né? Você continua nesse trabalho ainda de dança, de bailarinas, de apresentação, né? E dentro desse trabalho, você trabalha a partir de que idade? Né? Até para que as pessoas que tenham interesse possam também entender em que momento que uma criança pode iniciar, né, esse trabalho, que na verdade hoje talvez tenha até um pouco mais de exposição por conta da internet e tudo mais. Antigamente as pessoas dançavam e elas iam apresentar uma vez, 2 vezes no festival lá no fim do ano, e era filmado ou fotografado, mas ficava restrito. E hoje, quando vem da internet, eu imagino que isso tenha trazido
né? Muito mais visualizações, não sei se em termos de aluno isso mudou ou não, mas porque quem dança quer dançar com os outros também, eu acho. Claro. Não é Quer só... se desafiar, né? lógico. A mostrar, Lógico. né, o resultado, o desenvolvimento. E a partir dos 3 anos, a gente já trabalha com iniciação à dança, né? É importante que se entenda também que tem que ser de uma forma lúdica, mas também não é só brincadeira, já vai se inserindo ali no mínimo de passo, a preocupação com a postura corporal. Então, a partir dos 3 anos, a gente já tem a baby class, que costuma se dizer, né? Eu vi umas fotinhas, coisa mais fofa, né? E aí, essas crianças, elas acabam também, imagino que, uma vez inserida nesse ambiente, né, nesse meio, é difícil sair, né? Porque é tão a não ser que eu tenha afinidade mesmo, queira fazer ou algum esporte ou alguma outra atividade, né? Mas tem criança também que desenvolve tantas outras atividades junto, né? E adquire esse amor assim pela arte, né? Pelo desafio de você. Porque sensibiliza, né? Sim. Eu entendo assim, hoje, por exemplo, a gente não tem assim um incentivo tão grande, né, para jovens, para crianças terem esse contato com a arte. Talvez a tecnologia tenha ocupado muito espaço da vida, né? Então, assim, eu vejo, às vezes, conversando com pais, eu também trabalho com adolescentes, né? Nós trabalhamos no projeto social também, e eu trabalho com crianças e adolescentes, e eu sempre pergunto quais atividades eles fazem fora do horário de escola, que não seja jogar videogame. Porque isso para mim não é uma atividade, para mim é uma inatividade. Né? Você está ali, mas você não está fazendo nada. Né? Você pode estar... Tem uma falsa sensação de atividade, mas na verdade, né, é uma coisa que é muito sedentária. Né? Talvez as pessoas que gostem muito de videogame não tenham essa mesma visão, mas você encontrar crianças ou jovens que falem, eu vou no balé, ou eu vou na ginástica artística, eu vou jogar futebol, eu vou praticar natação, é muito difícil. Antigamente era uma coisa assim, meio que a própria escola tinha educação física, Sim. E aquilo motivava, tinha campeonatos, tinha várias coisas. Hoje, as escolas têm as melhores quadras, as melhores piscinas, mas ninguém pratica nada. Né? E aí, se você colocar a arte, então, aí menos ainda. Né? Eles não têm contato com arte, que a gente pode dizer é cinema, no máximo. Né? Mas assim, ir num teatro, assim, música, então... não existe isso. Né? É muito, muito raro. Eu fico tão feliz quando eu tenho um aluno adolescente que fala, eu jogo futebol, eu jogo tênis, eu jogo... Porque assim, é uma moça branca ali. Porque você percebe, a família já é diferenciada. Isso. Né? Porque senão... Já incentiva, já investe. E aí é super importante. E é super importante. Né? E aí a gente está vendo os índices não só de depressão, de ansiedade, de obesidade, né? de adolescentes, de crianças, valores totalmente distorcidos, né? Materialistas. Né? E aí eu vejo, assim, às vezes eu tenho algumas reflexões assim, nesse sentido, de falar e trazer esse contexto mesmo, porque se você não apresentar isso, a sua família, né, não vão te apresentar isso, a rua muito provavelmente também não vai apresentar. Né? Normalmente é uma versão piorada. Sim. Né? Então, assim, uma família que ouve música, né, boa, que não seja só o que toca na rádio ou, né, qualquer coisa que esteja aí em voga, que não necessariamente presente, né, para essas crianças, né? Então, eu entendo que, assim, você continuar nessa jornada, vamos dizer, é um ato de resistência.
né? Como nós também aqui, trabalhar com filosofia, com meditação, com cultura de paz, a gente sabe que as pessoas entendem que isso é uma coisa que está totalmente fora daquilo que é comumente encontrado, né? E a dança, o teatro, meio que vai por aí, né? Também. Então, assim, eu admiro muito o seu trabalho e acho que é válido a gente trazer isso, porque, né, não é 6 meses de trabalho, né? São 30 anos. Né? 30 anos é uma vida. E é uma vida dedicada ao que realmente muda a vida das pessoas, né? E, ao mesmo tempo, faz com que a nossa vida tenha sentido. Né? Então, você agora, num momento já de maturidade, poder trazer uma técnica diferente, né? Um espetáculo com um tema tão difícil, né? Nós passamos aí uns 4 anos aí meio que em depressão, eu diria. Acho que aí sim, nesse sentido, culturalmente, nós fomos muito tolhidos. E, de uma certa forma, eu acho que esse momento, onde você trouxe esse monólogo, principalmente, né, que é o que você está agora divulgando e realizando, é muito importante. É muito importante trazer esse assunto, trazer a memória, para que isso não se repita. Né? Então, assim, quando você começou a trabalhar com essa técnica, a gente teve a oportunidade de ter o teu monólogo apresentado no coletivo, né? Sim. Como todo mundo, né? Que era uma outra abordagem, mas utilizando a mesma técnica. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como foi encontrar a história dessa pessoa, primeiro, né? Porque a gente está falando de uma pessoa que ainda está aqui para nos contar, né? Como foi. Então, não é um relato, não é baseado em um livro, ou uma história, ou uma ficção, é sim um fato real, né? E como que isso se transformou no monólogo? Certo. Bom, logo que como eu estava te falando, que eu estava lá em São Paulo, trabalhando já com teatro, me aprimorando, grupo de estudos. E eu fui assistir uma peça, foi em 2015, se chamava Do Outro Lado da Rua. Não, Do Outro Lado da Rua não, essa foi aqui Ao Pé do Ouvido. Era uma peça com relatos de imigrantes nordestinos que haviam se mudado para São Paulo, com histórias incríveis. Mas o que mais me intrigou é que todos os atores estavam com fones de ouvido. E eu logo percebi que os fones de ouvido estavam transmitindo para os atores as histórias e as vozes que eles iriam reproduzir. E eu fiquei encantada, né? Porque na minha trajetória também trabalhei com locução, apresentei telejornal, uma extinta TV local. E eu fiquei encantada. Descobri que a técnica, que é teatro documentário, eram histórias reais, né? Eles foram entrevistados, essas pessoas, e os atores se passaram por eles, fazendo quase que uma tradução simultânea do depoimento gravado. 9 atores, com o mesmo áudio, que era disparado junto, e as histórias entrecortadas, mas você ouvia um pouco de uma, daí vinha para outra, e aquele mosaico. Real, né? Real. Que maravilha. Fui cumprimentar o diretor, que é um conhecido, e ele falou, olha, vai ter uma oficina dessa técnica recém-chegada de Londres. Tem uma febre em Londres, o teatro verbatim, como a gente fala. Aí eu falei, eu quero fazer então. Aí eu fiz essa oficina, que resultou num novo espetáculo, do qual eu participei, que era sobre o universo da prostituição. E eu tive a oportunidade de entrevistar uma personagem muito rica, uma advogada que abriu o seu próprio bar noturno,
e tratava as moças diferente das outras casas noturnas. Realmente eles respeitavam os direitos humanos delas e as tratava como filhas. Aí eu colhi um bom tempo de depoimentos dela para levar para esse nosso trabalho, que era sempre coletivo, várias histórias desse universo. Ou seja, tem um trabalho de pesquisa por trás, de entrevista, de conhecer, edição, de transformar em uma narrativa com fluxo, né, de pensamentos e tudo. E todo mundo ficou encantado com a história dela, que a gente usou 10 minutos, porque éramos em 9 atores, né, cada um tinha. E nós ficamos 2 meses em cartaz em São Paulo e muita gente vinha me perguntar, nossa, quem é essa mulher? E eu, a única do interior, eu morando aqui em São Paulo, né? E a minha entrevistada também daqui. Nossa, que mulher incrível, que bacana, ai, que isso aqui e tal. Aí quando terminou o trabalho, a temporada lá, eu falei para o diretor, eu falei, nossa, eu tenho um material tão vasto dessa mulher, eu gostaria de fazer um monólogo, só contando a história dela. Aí ele falou, mas monólogo verbatim ainda não foi feito, né? Eu falei, então vai ser o primeiro. Ele falou, e eu vou dirigir. Aí era para ele dirigir, mas paralelo a isso, um outro ator amigo nosso que havia trabalhado nessa segunda montagem tinha ido para Mariana e colheu o depoimento de de muitas pessoas, dos sobreviventes, os mais variados relatos. E eles montaram esse trabalho no Hotel Mariana, com essa técnica, com esses relatos em mãos, e conseguiram o edital do PROAC para apresentar. Então ele falou, Regina, segura um pouco o seu monólogo que eu vou trabalhar com o Hotel Mariana. Porque senão foi premiado depois. Eu falei, eu não vou segurar. Daí eu também já estava no ponto. Era o momento. Eu não vou segurar porque isso quer. Tá bom, você que sabe. E daí eu fiz sozinha. Eu me dirigi, daí eu fui para teatro escolas, fui para o coletivo, fui para... acabou uma moça de São Paulo vendo, acabei levando para São Paulo também, que ela gostou, em teatros de lá, e escolas de teatro, enfim. Teve uma trajetória bem bacana, embora assim, independente, de investimento, mas foi super compensador, aprendi muito e pude motivar muitas pessoas, transformar um pensamento sobre um tema que é tão também, tratado também de uma forma preconceituosa, exata, chula, né? E uma amiga jornalista que viu esse trabalho e gostava muito, me falou, Regina, você tem que conhecer a história de uma senhora que mora em Sorocaba. Eu vi uma reportagem dela na TV. Ela mora aqui em Brigadeiro Tobias e tal, ela é sobrevivente do Holocausto. Eu falei, meu Deus. Nossa. Aí começou, né? Eu tentava tentei o encontro, ela estava resistente. Ali já falei muito disso, me machuca muito falar isso, aquilo e tal. Falei, a senhora não vai mais precisar falar, eu vou falar em seu lugar, é um trabalho justamente que, né, eu vou colher seu depoimento e vou falar. Aí o filho falou, mãe, é importante, principalmente nesse momento, que ela fale isso, aquilo e tal. Falei, olha, a senhora já saiu uma matéria na TV, foi homenageada na Câmara, mas a sociedade mesmo que acolheu, não sabe, os estudantes saber que tem uma sobrevivente de Auschwitz aqui, uma russa, que mora, né, há mais de 20 anos em Sorocaba. Daí a gente foi se entrosando, ficamos muito amigas e foram 3 anos de pesquisas, estudos, entrevistas, transcrições, edição de áudio, experimentação cênica, até após Auschwitz nascer, com aquele diretor que então iria dirigir como todo mundo, que agora reside na Hungria, mas quando a gente começou os nossos
trabalhos, as primeiras conversas, já ficou uma boa coisa jantada e a gente fez um trabalho de direção de uma forma remota e viva a tecnologia também, que tem o seu lado bom, né? Com certeza. E aí nasceu aqui em Sorocaba, no dia que se homenageiam essas sobreviventes, essas vítimas. E agora é buscar percorrer com esse trabalho para mais e mais lugares, porque é realmente uma história linda, exemplar, principalmente nos dias atuais. E isso não pode mais acontecer, mas tem tanta tentativa ultimamente, né? Tantas coisas acontecendo. A gente sabe que tem até vergonha, né, de falar assim, porque dá a impressão que a gente está falando de algo que, fala, imagina, você acha que isso poderia acontecer? Infelizmente, nós tivemos aí várias ocasiões onde isso poderia ter se repetido de uma certa forma, né? Eu tive a oportunidade agora, em dezembro, eu fui para a Alemanha. Minha filha está morando lá no momento, e eu nunca tinha visitado. E aí eu tentei até fazer uma visita num campo de concentração, acabou não dando, mas eu estive lá, né, no museu ali, onde mostra um pouco da realidade deles. Né? A Alemanha sofreu muito também. Né? Não só as vítimas, né, mas os alemães carregam um peso. É muito perceptível isso. Né? Eles têm um trabalho desde do prézinho, entendeu? De divulgar, e falar, e repetir. E de uma certa forma, eles até assim, eles estão cansados já de ouvir. Mas ao mesmo tempo é tão importante. Eu tive assim, lógico, por pura ignorância mesmo, né? Mas quando eu fui visitar minha filha mora em Berlim. Eu primeiro comecei a fazer algumas pesquisas aonde teria um campo de concentração que a gente pudesse visitar, né? E que abertos à visitação. E também assim, pensando não numa visita, né? Mas em honrar mesmo essas pessoas. Em ir lá para meio que se colocar ali, entendeu? Pedir desculpa em termos humanos mesmo. Vamos pensar que um dia outros seres humanos fizeram com que isso acontecesse, né? E eu perguntei, né, para minha filha, ela falou, olha, mãe, eu não sei aqui perto de Berlim onde tem, né? Porque a gente começou a pesquisar, era mais perto da Polônia, tinha em outros lugares, né? E aí nós fomos perguntar para um amigo dela, alemão, se tinha, né, algum ali perto, e a resposta foi assim, tem vários. Aquilo me deu uma sensação tão péssima que assim, era como se você estivesse perguntando assim, tem uma padaria aqui no bairro? E a pessoa respondeu, tem vários. Como se fosse uma coisa assim, banal. Né? Aquilo me fez um mal. Eram muitos mesmo, né? Foram muitos mesmo. Foram muitos. Né? Então assim, quando você vai no lugar, você vê aquilo, é uma coisa assim que, por mais que a gente tenha escutado, visto, ouvido, assistido filme, tudo deve ser. É uma coisa assim, é muito dolorido. Muito. Então, assim, quando eu vi, né, que eu estava produzindo esse monólogo e fazendo esse trabalho, eu fiquei pensando, falei, realmente, a gente tem que trazer isso cada vez mais. Infelizmente, é uma história triste, mas a gente teve aqui uma pessoa que sobreviveu a esse horror, né, que com certeza não deve ter sido nada fácil, né, se livrar ou mesmo conviver com as pessoas tendo essas memórias, né, porque mesmo que você não tenha sido, né, morta no campo de concentração, o fato de você sobreviver não quer dizer que você viveu melhor. Né? E eu assisti um pedacinho da entrevista dela, né? Eu não a conheço pessoalmente, mas eu fiquei pensando, falei, nossa, ela tem uma alegria de viver, né?
Sim. E isso é muito lindo do ser humano também, né? Que mesmo com o maior sofrimento que pode existir no mundo, eu acho que esse é um dos que a gente pode colocar ali como um dos 10 piores. Né? A pessoa conseguir viver e ter uma, assim, não só sobreviver, né? Mas viver. Né? E você contar essa história, eu acho que assim, é transformador para você também. Né? Sem dúvida nenhuma, ela é uma das mulheres mais incríveis assim, que eu conheci. E como ela foi, quando ela é de 37, então quando a guerra começou, eles começaram a fugir, ela tinha 2 anos. E ficaram mais um bom tempo perambulando lá pela Europa, até que foram parar na Polônia, né? Que ela tinha aqui uns 4, 5 anos. E por não serem judeus, eles foram levados por engano para Auschwitz. Eles entravam em trens, né? Ali a alternativa que tinha ia parar onde ela, a mãe e a irmã, sem pai, sem ninguém, foram as 3 para lá. Então a mãe dela também vivia escondendo as 2 irmãs, ficava um pouco separada, como se judia. Mas ela viu tudo, viu toda a matança e conta todos os detalhes. Só que assim, é criança, né? Para mim, a vida era aquilo. Eu nunca tinha visto nada diferente. Né? Que com 2 anos já foi para o sítio dos avós. Já viu os avós serem fuzilados. E começaram a fugir. Então, para mim, a vida é aquilo, né? Aí, depois que saiu de lá, a mãe também sofreu muito no pós-guerra, até que o padrasto as encontrou. Então, ela teve a adolescência aqui no Brasil. E quando ela chegou no Brasil, é o que ela conta, que ela chegou na Ilha das Flores, no Rio. Então, ela falou, quando eu vi tudo aquilo, é como se ela estivesse renascendo. Por isso que ela ainda teve essa oportunidade, né, de refazer ali a vida dela, né? E assim como algumas pessoas mais adultas que também sobrevivem, mais velhas, que a gente ouve histórias que acabou fugindo da guerra, veio e se apaixonou, casou com alguém, algum brasileiro, mas eu acredito que muito dessa alegria dela é porque ela teve essa mãe guerreira, né? E essa oportunidade de vir no Brasil. E o Brasil renascer também, aqui. A nossa cultura, né? A gente também tem um calor, né? Isso é óbvio, assim, quando você vai para fora e você passa um tempo fora e você Sim. volta, ou você tem, assim, pessoas de outras culturas que vêm para cá, né? Não só, assim, de culturas mais frias, né? Mas mesmo de outros lugares, a gente percebe que quando as pessoas vêm para o Brasil e têm contato com pessoas que ainda permanecem, né, nesse estado de hospitalidade, de cordialidade, de afeto, porque isso sempre foi um marco da nossa cultura. Sim. Né? De um tempo para cá a gente ficou meio abalado, assim, por conta da pandemia também, Certo. por questões políticas, por divergências. Mas no fundo, na nossa essência, nós somos pessoas muito receptivas. Né? Nós temos isso como um valor, né? A hospitalidade, o receber bem, né? O ajudar o próximo. Sim. Isso faz parte da nossa cultura, isso faz parte da nossa essência. E a gente quer que isso floresça, que isso seja cultivado. Né? E a gente tem muita esperança agora, nesses próximos anos, de recuperar um pouco disso. Porque tanto a pandemia quanto as divergências políticas afastaram muitas pessoas. Sim. Amigos, Sem familiares,
pessoas desconhecidas, né, onde as pessoas se ofendem, se machucam, sim, não precisam nem se conhecer, elas já estão discordando de você. Né? E a gente pode discordar, mas a gente pode discordar elegantemente. Né? As pessoas não precisam acreditar nas mesmas coisas, não precisam ter as mesmas opiniões, mas ela precisa ter respeito. Respeito, educação, né? Coisas básicas que foram maltratadas, eu diria, ultimamente. Mas a gente sabe que, como isso faz parte da nossa essência, a gente já está recuperando um pouquinho. Eu já, assim, desde o começo do ano, eu percebo que as pessoas estão um pouco menos armadas interiormente. Né? Elas já estão um pouco mais receptivas. Sim. E talvez mais abertas até para ouvir essas histórias. Porque é muito importante. Né? A gente sabe que o nosso papel aqui é só de apresentar, divulgar, de ajudar nessa jornada, mas eu entendo que você, como atriz e como pessoa que está realizando isso, eu imagino que a sua intenção seja reproduzir esse monólogo e apresentar em quantos lugares são possíveis. Sim. Né? Então, como esse é um tema muito importante, eu gostaria que você deixasse aqui para a gente como que as pessoas podem te procurar, de que forma, qual tipo de estrutura, ou o que é necessário para que você vá fazer essa apresentação numa escola, num teatro, ou em outros lugares, aqui no Brasil, ou até fora, porque né, a gente sabe que esse é um tema que ocupa outros países também. Sim. Né? Então, se existe uma possibilidade de fazer uma filmagem, colocar uma legenda, enfim, divulgar esse conteúdo, porque esse conteúdo não me pertence. Né? Isso faz parte do legado nosso, da história. E a gente precisa que isso seja contado, sempre, né? De uma forma, às vezes, até mais crua, por ser uma versão real, não romanceada ou fictícia. Né, baseada em fatos reais, não, isso é o real, é o fato ocorrido. Né? A técnica até verbatim quer dizer palavra por palavra. Então é realmente na íntegra. E o apelo é que para as entidades, né, as escolas, as comunidades judaicas, ou não, judaicas também, como você disse, essa é uma história universal, de interesse universal, né? De muita importância essa retomada da conscientização do que pode levar, porque em menor escala a gente tem um preconceito muito latente ainda, né? Temos a questão da apologia ao armamento, então é muito importante que essa história, mais essa história de uma sobrevivente, seja conhecida, porque não é só, justamente o nome após Auschwitz, porque não é só sobre o período que ela esteve lá, mas o que ela fez depois da vida dela, o valor que ela dá para o Brasil, para a arte, que ficou tão renegada. E a arte é tudo, é o que dá sabor à vida. Então, eu espero que as pessoas divulguem e os órgãos competentes que tiverem essa condição de nos procurar, a gente está aberto e quer levar esse trabalho para mais e mais lugares. Eu acho importante que as pessoas que tenham esse interesse e que tenham, às vezes, uma empresa, possam apresentar para os seus funcionários, né, uma escola, porque isso não é só um conteúdo da aula de história, né, isso pode se transformar em um trabalho de cultura muito profundo, né, um respeito à arte, ao artista, porque o artista ele é muito julgado também.
né? Existe um preconceito, assim, não só um preconceito de raça, de cor, de orientação sexual, né? Mas tem muitas profissões. Tanto o artista quanto o professor hoje são classes que são desconsideradas. Então a gente precisa resgatar isso. Então eu espero que vocês tenham condições de assistir esse monólogo, de divulgar esse conteúdo, né? Nós vamos deixar aqui também o contato da Regina, o telefone, para que vocês depois possam acessar e buscar mais informações. E a gente espera também que vocês ajudem a gente a divulgar esse conteúdo, que é muito importante. Você gostaria de deixar mais algum recado, mais algum contato? Só agradecer, meu contato acho que já vai ser colocado. Agradecer a todo mundo que acompanhou esse bate-papo com essa querida amiga. É sempre bom falar de cultura, de arte, principalmente desse trabalho onde eu me empenhei tanto por sentir que tinha esse material muito potente em mãos, com a história dessa senhora que passa por uma história mundial que muita gente ainda pode ter uma visão superficial sobre isso. E é importante que as pessoas se conscientizem. Esse também é o papel da arte. Eu agradeço muito. Obrigada, Regina. E nós estaremos juntos na próxima apresentação, com certeza. Que bom. Obrigada. Obrigada.